Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcela Menezes, sou professora aqui da ESO e responsável aí por falar sobre esse tema de revisão da vida toda. Nós damos aula aqui na ESO, na pós-graduação de Direito Previdenciário, também leciono no cursinho preparatório para o exame de ordem na matéria de Direito Previdenciário e hoje a nossa missão é falarmos sobre a revisão da vida toda. Esse é um assunto muito legal, muito importante. Por quê? Porque é um tema que vai fazer a movimentação aí do seu escritório, certo? E esse é um tema muito bacana, muito relevante, que pode fazer a diferença aí no seu dia a dia. E levando em consideração aqui, eu acredito que tenha dois tipos de públicos que estão me ouvindo, né? Nós temos aí as pessoas que já são militantes da área e buscam esse curso para poder se especializar, para poder oxigenar, né, e conseguir aí os conhecimentos necessários para conseguir instrumentalizar isso no seu escritório. E eu também pressuponho que nós temos aí a nova advocacia, né, os advogados iniciantes aí na carreira, que acabaram de passar no exame de ordem, que estão procurando aí uma área para se profissionalizar. Então, levando em consideração que nós temos esses dois públicos, eu vou partir do passo zero, tudo bem? E qual é o passo zero? Como se ninguém conhecesse nada aqui de direito previdenciário, e aí a gente vai evoluindo de forma rápida, lembrando que a proposta dessa aula de hoje é justamente para que você entenda a revisão da vida toda e, posteriormente, se inscreva aí no curso que nós estaremos ministrando para falar sobre a revisão da vida toda. Como nós já falamos, é um tema extremamente relevante. Nós vamos trazer aí uma parte conceitual para você. Então, o que é a revisão da vida toda? Em que casos que ela se aplica? Para quais pessoas que eu posso vender esse tipo de serviço? Vamos falar sobre essa tese. Qual é a tese da revisão da vida toda, né? Isso ficou muito conhecido por conta, né, graças a Deus, do julgamento favorável do Supremo com relação à tese. Lembrando aí que o INSS ainda está tentando arrastar essa história, né, justamente para poder postergar o pagamento aos segurados dessas revisões que estão sendo ingressadas, né? Então, existe ainda todo esse burburinho, né, que está acontecendo. Mas é uma tese que já está aí e que precisa ser usada e vendida. Lembrando que você é um vendedor. Embora você seja um advogado, todo mundo vende alguma coisa. E nós vendemos serviço jurídico, certo? Então, é importante você saber oferecer esse serviço para o seu cliente. É importante saber para qual cliente se destina esse tipo de serviço. Embora muitos escritórios, muitos advogados tenham entrado à torta e à direita com essas revisões, é importante a gente ter um certo tipo de cautela, é importante a gente analisar essa situação de forma mais minuciosa, porque quando nós ingressamos com esses processos revisionais, é importante lembrar que não são todas as pessoas que se aplicam esse tipo de revisão, não vai ser benéfico para todas essas pessoas, né, que a gente está oferecendo, e que a intenção, quando o seu cliente vai te procurar, é justamente para que esse benefício seja aumentado. Ele não te procura para que o benefício dele seja diminuído. Então, é importante a gente tomar esse certo tipo de cuidado, tá? E oferecer de fato para o cliente que realmente tem condições de ter um êxito nesse processo, tá? Vamos falar aí os tipos de cobranças de honorários, lembrando que é só uma sugestão, você age no seu escritório da forma como você bem entender, mas eu vou falar para vocês aqui como a gente tem feito na prática esse tipo de situação, tá? Então, partimos aí inicialmente do atendimento, fazer um questionário bem completinho para que você saiba todas as informações necessárias, pegar aí o meu INSS do seu cliente para você poder retirar o CNIS direitinho. Nós começamos por alguns passos para poder entender. Por que por alguns passos? Vamos lá. Quando você vai fazer um pedido de aposentadoria, você precisa, inicialmente,
Ver se o CNIS desse seu cliente está completo, ou seja, se todas as informações estão lá, de todos os lugares que ele trabalhou ou não. Pode ser que estejam, pode ser que não esteja. Então é importante, principalmente, tá? Se nós estivermos falando de período anterior a 94. Isso principalmente, por quê? Se a gente estiver falando de período anterior a 94, lembra, a revisão da vida toda, ela tem esse fundamento, tá? As contribuições que foram recolhidas anteriores ao período de 94. Então, se não existe essa lista de contribuições, se não existe esses recolhimentos lá no CNIS, inicialmente você vai ter que fazer essa inserção de dados, essa comunicação ao INSS, demonstrando que existem ali contribuições que não estão inseridas, tudo bem? E aí, posteriormente, você vai conseguir entrar com a revisão da vida toda. Falando da tese e tocando nesse ponto específico de contribuições que não foram inseridas no CNIS, nós temos aí, além da prescrição e decadência, que eu vou deixar para o nosso próximo tópico, a necessidade de prévio requerimento administrativo. Vale lembrar que existe um tema do STF, que é o tema 350, dizendo o seguinte, que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para revisões que tratem exclusivamente de direito. Tudo bem? Veja que aqui nós estamos falando de uma revisão de direito, não é uma revisão de fato. Vamos aí delimitar o que seria revisão de direito e revisão de fato. Revisão de direito não preciso de dilação probatória. Eu tenho o direito devidamente comprovado, eu não preciso ouvir testemunha, não preciso fazer perícia, não preciso fazer nada. Tenho ali o direito comprovado. Revisão de fato vamos trazer um exemplo aqui. Por exemplo, o seu cliente, tá? Se aposentou e aí, no curso da aposentadoria dele, ele tinha uma ação trabalhista contra uma empresa. E nessa ação trabalhista foi reconhecido que ele trabalhou um período em especial, só que esse período não foi computado na aposentadoria, foi computado como período simples. E aí, por consequência disso, a contribuição dele para esse período não foi acrescida lá dos 40%. Foi uma contribuição normal. E aí, o que acontece? Consequentemente, a aposentadoria dele tem um valor diminuído. Então, o que vai acontecer? Isso é uma revisão de fato, porque o INSS não participou do processo trabalhista. Então, ele vai ter que ter ciência dessa sentença trabalhista para poder analisar como isso vai refletir no benefício previdenciário desse cliente. Tudo bem? Desse seu cliente e segurado do INSS. Então, isso é uma revisão de fato. Então, a gente tem revisão de fato, revisão de direito. A revisão da vida toda é revisão de direito. Porém, antes que você fique aí animadinho, achando que o assunto acabou por aqui, não acabou. Na revisão da vida toda, o que vai acontecer? Pode acontecer, tá? Do CNIS do seu cliente não ter esse período anterior a 94. E aí nós vamos esbarrar na necessidade de prévio requerimento administrativo. Muitos advogados estão entrando com ação direto no judiciário, acreditando que não querem perder tempo, quando na realidade estão esquecendo, né, que existem períodos ali que o INSS não tem ciência, que não teve apresentação de carteira de trabalho, não teve apresentação dos carnezinhos para poder demonstrar essas contribuições anteriores a 94. E aí o que está acontecendo? Os processos eles estão retornando para a fase administrativa, eu já ouvi alguns advogados comentarem sobre isso, ou estão tendo as demandas extintas, tudo bem? E aí a gente precisa ter um certo tipo de cuidado e vamos falar para vocês como que isso está acontecendo na prática. Então, quando que o requerimento administrativo vai ser necessário? Quando ele não será necessário. O próximo passo vai ser falar sobre a prescrição e decadência. Prescrição e decadência é aquele tema que vai demonstrar o que? Se eu ainda posso entrar com essa revisão, qual é o marco inicial para poder contar ali o início da prescrição ou o início da decadência, e nós vamos estar detalhando tudo isso para você. Além disso,
nós vamos demonstrar um entendimento jurisprudencial. Como que os tribunais têm se manifestado acerca disso? Nós temos 2 principais tribunais que nós vamos fazer aí esse contraponto. Nós temos o TRF4, que é do Sul, e o TRF3, que é aqui do estado de São Paulo. Se você me ouve aqui do estado de São Paulo, nós vamos trazer esses 2 contrapontos. Um tribunal que é extremamente aceitável com essa relação da revisão da vida toda, e nós temos aqui outro tribunal que ainda tem alguns posicionamentos divergentes. E aí a gente vai trazer para você o que é necessário para você poder caminhar aí e levar o seu processo à procedência. Nós teremos também uma aula falando sobre petição inicial. Gente, petição inicial, a gente sabe que é algo bem fácil, né? É só você demonstrar ali a questão do seu direito, blá, 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 do seu cliente. Mas nós vamos falar aí de uma forma que você... Vamos trazer aí, né, uma sugestão de você fazer essa sua inicial de forma tranquila e que você consiga fazer de uma forma clara, coesa, né? A verdade é que a gente não escreve para nós escrevemos para outro ler o nosso pensamento. E pensando nisso, nós precisamos ser objetivos e chegar ao alvo, né? Que é o cliente entender, o juiz entender a sua petição e conduzir aí a procedência, que ninguém entra com ação para ação não ser procedente, a gente entra para ação ser procedente mesmo, tudo bem? E aí a gente vai trazer essas informações para você justamente para que você consiga ter eficácia nos seus pedidos, né? E para que você não fique escorregando aí nessas cascas de banana e consiga êxito nessa sua nova missão. E por fim, e não menos importante, eu diria que seria um dos temas mais importantes da revisão, né? É o cálculo. Como que a gente faz esse cálculo? Pode acontecer de algumas formas. Primeiro, vou ensinar vocês a usar uma planilha, tá? E aí inserir os dados na planilha e, consequentemente, vocês conseguirem aí fazer o pedido, né? Analisar, verificar se é interessante para o seu cliente, se não é interessante para o seu cliente. Segundo ponto, através de programa, nós temos alguns programas aqui que podem ser utilizados. Então, programa é muito subjetivo, tem pessoas que usam previdenciarista, cálculo jurídico, tem o prévios também. Então, são alguns tipos de programas que podem ser utilizados para poder fazer a revisão da vida toda. Terceiro, você pode preferir levar esses cálculos, né, para serem feitos por um contador, tá tudo certo. Depende do quanto você tem para investir, tá? E daquilo que você se sente mais tranquilo. De todas as formas, sabendo fazer, dá certo. E aí você vai analisar a forma de instrumentar melhor aí no seu escritório, tudo bem? Mas aqui nessa nossa aula inaugural, digamos assim, nós vamos focar em entender a tese. Qual seria essa tese? Como que surgiu? Como que ela é instrumentalizada na prática? Então, a gente vai ver direitinho como que é feita essa tese, tudo bem? Quando a gente fala de revisão da vida toda, a gente tem que lembrar que essa é uma tese, né, que vai falar sobre a revisão é uma revisão da renda mensal inicial, tá? Então, a gente vai recalcular o benefício desde o início. Como que a gente vai fazer esse recálculo? A gente vai usar mais salários do que foram utilizados pelo INSS, tudo bem? Para a gente poder entender quais são esses salários, como que vai ser feito esse salário de benefício, que vai ser a forma básica de todos os benefícios previdenciários, vai ser a seguinte: renda mensal inicial é igual a salário de benefício vezes coeficiente de cálculo, tá? Renda mensal inicial é o resultado que nós vamos ter ao final de um processo concessório. E ela vai ser baseada num salário de benefício, tá? O salário de benefício, ele tem a ver com a média. Sempre que vocês verem essa nomenclatura, SB, que é salário de benefício, vai ser como que é feito a média, tá? Então, ele pode ou não ter fator previdenciário ou não. Antes da lei 9876 de 99, é que a média era feita com 36 contribuições. 36 salários de contribuições, tá? Só que aí essa lei mudou
para 80% das maiores contribuições, então dos maiores salários de contribuição. Esse salário vai ser a base de remuneração, tá? Com a emenda 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, a média vai ser de todos os salários de contribuição. O fator previdenciário antes de 99 não existia. A Lei 8976 criou o fator previdenciário, tá? Ele vai ser aplicado para alguns benefícios. Após a emenda 103 de 2019, o que vai acontecer? Ele vai se aplicar a algumas regras de transição, mas não a todas as regras de transição, tá? O PBC, que é período básico de cálculo, tá? Ele, no PBC que a gente vai encontrar a diferença entre, que é o objeto da revisão da vida toda, né? Que é a renda que a gente calculou e a renda que a gente deseja ver calculado, tá? O PBC, antes de 99, era 48 meses. Só que se eu não achasse nos 36 últimos meses o salário de contribuição, eu poderia procurar em até 48 meses. Já a Lei 9876, a gente vai ver que ela mudou o artigo para constar todo o período contributivo, tá? Só que aí vai ter uma regra de transição. Ó, para quem estava antes de 99, a gente vai limitar esse período contributivo a julho de 94, mas a regra permanente não vai falar sobre isso, tá? A emenda 103, ela vai trazer uma delimitação, tá? Tudo no mesmo artigo vai falar o seguinte: vai ser usado os salários desde julho de 94 ou posterior a essa data, tá? Com relação ao descarte, a Lei 8.203, ela não vai trazer nenhum descarte, só pula se não existisse algum salário até o período de 48 meses procurando. Se tivesse achado 36 nos últimos 36, ótimo. Se não achasse 36 no 48, vai fazer a média de acordo com o que existe, não tinha descarte. Na Lei 9876, que prevê os 80% dos maiores salários, ela vai ter aí um descarte dos 20% dos menores salários, tá? Ela só descarta os salários na hora de fazer a média. Não descarta o tempo, mas descarta o salário, tá? E de forma automática. Os 20% menores era descartável. Já a emenda 103, ela prevê a possibilidade de descarte se a pessoa quiser, tá? Mas não é uma forma automática. Ela pode descartar para encontrar o melhor benefício, só que quando ela descarta, ela exclui o tempo, tá? Então não vai contar para fim de tempo, vai contar só para esse fim. Não é tão vantajoso que nem esse anterior, porque quando você exclui o valor e exclui também o tempo, tudo bem? Nós temos aí uma tabelinha de resumo que vai estar dentro do material das pessoas que se inscreverem no curso de revisão da vida toda, né? É um curso bem bacana, tá com bastante material legal, e a gente vai passar por essa fase inicial falando sobre esses principais pontos, e dentro desse material vai estar o resuminho das regras de cálculo, tudo bem? E aonde que é nos procurados os salários, tudo bem? Para a gente poder lembrar o que a Lei 9876 trouxe, o que ela mudou, tá? Em 98, a gente teve uma emenda 20, que trouxe o princípio financeiro e atuarial para dentro do regime próprio, tá? O governo quis fazer essa mudança de 98, que ele só incluiu esse princípio, tá? Que não era antes um princípio constitucional previdenciário, mas ele perdeu no Congresso os debates que incluiriam a idade mínima mais o tempo, né? Mas conseguiu fazer agora com essa emenda 103. Tudo bem? Então, o Congresso na época não tinha aceitado. E aí, como ele acabou perdendo na emenda constitucional de 98, lá em 99 ele cria essa lei, que é a Lei 9.876, que ele tentou incluir a idade mínima lá na emenda 20, só que não conseguiu. E aí ele colocou essa lei para modificar a forma de cálculo, né, para colocar em um fator previdenciário nesses benefícios e uma média
diferente de todo esse período contributivo, tá? Então, ele trouxe uma expectativa de sobrevida menor. Quem tinha mais tempo de contribuição pode ter um benefício majorado além dos 100%, tá? Que era o coeficiente de cálculo naquela época. O coeficiente de cálculo, ele é um fator legal. A lei vai dizer que o coeficiente de cálculo pode incidir em qualquer benefício, tudo bem? Agora, aqui nós temos a Lei 9876, que alterou a Lei 8.213, que é o plano de benefícios, tá? Ele alterou essa média, trazendo para 80% dos maiores salários de período contributivo e acabou criando o fator previdenciário. Essa alteração, ela aconteceu no tocante à média do artigo 29 da lei, que é o artigo que vai definir o seguinte, que as 36 contribuições, que podem ser procuráveis até em 48 meses, e aí depois da lei 9876, a regra permanente passou a ser, artigo 29, os salários de benefício consiste. Para os benefícios de que trata as alíneas B e C do inciso, que é idade e tempo, a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Tá? Aí os demais benefícios que tem a média aplicável, então, pensão, aposentadoria, na época era por invalidez, agora é por incapacidade permanente, aposentadoria especial, ele vai ter a média simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Veja que na Lei 8.213 não fala em nenhum momento julho de 94, tá? Então, onde que isso aqui vai estar previsto? No artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Aí essa regra é a regra de transição, tá? Que vai dizer o seguinte: para o segurado filiado, até a data da publicação dessa lei, que é a lei de 99, e que ele vier cumprir os requisitos com as regras posteriores, a gente não está falando de direito adquirido, a gente está falando de regra de transição para quem tinha expectativa de direito, tá? Vamos fazer um parênteses aqui. O que é direito adquirido e expectativa de direito? Isso é importante a gente entender. Expectativa de direito são as pessoas que não tinham reunido as condições necessárias para poder fazer o pedido das aposentadorias ou qualquer outro tipo de benefício. E direito adquirido é quem tinha o direito e acabou não pedindo no momento, ou pediu e acabou sendo prejudicado. Essa pessoa tinha o direito adquirido e essa pessoa tinha a expectativa de direito. Então, é importante fazer essa limitação, tá? Essa pessoa ela vai ter um cálculo diferenciado como regra de transição, que são as pessoas que têm expectativa de direito, tá? Então, ele tem essa regra de transição que vai ser como? O salário de benefício será considerado a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a no mínimo 80% de todo o período contributivo, decorrido desde a competência de julho de 94, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 29 da Lei 8.213, tá? Então, ele vai dizer o seguinte: aqui nós vamos ter uma regra de transição, mas tem que ser observado o que está no artigo, no inciso 1 e 2 do artigo 29, tá bom? Que é a regra de transição, regra permanente, e você vai ter aí duas possibilidades e vai calcular o mais benéfico para poder conceder para esse segurado. O que é importante lembrar é que quando esses cálculos eram feitos, o INSS, até por uma questão de sistema, ele não tinha feito comparação de nenhum cálculo. Ele fez um único cálculo para todo mundo, de julho de 94 em diante. Ele não puxou os salários anteriores. Por isso que a gente falou, lá quando eu estava falando de necessidade de prévio requerimento administrativo, a importância de você fazer uma inclusão desses salários de contribuição para que você consiga aí demonstrar, porque todas as aposentadorias, a maior parte delas, tem os cálculos de 94 para frente. E aí a gente precisa demonstrar o que aconteceu lá para trás, tá? Então, a gente precisa
delimitar isso, porque isso não tinha sido falado. Isso só foi falado, né, essas duas formas de cálculo de forma separada, na regra permanente e quando foi falado na regra de transição. Então, na emenda constitucional, que foi a reforma da Previdência, a emenda 103 vai dizer o seguinte, que quando ela vem tratar dessa questão, ela vai trazer tudo dentro do mesmo artigo 26, tá? O artigo 26 da emenda constitucional, ele vai dizer o seguinte, de forma diferente, tá? Todo o período vai ser do período contributivo desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Então, a julho de 94, tá? Então, veja essa diferença. 2 artigos diferentes de leis diferentes, tá? Agora, na emenda, tudo junto dentro da mesma regra. Então, não cabe a revisão da vida toda para os benefícios concedidos com base no artigo 26 ou com as regras de transição deles recorrentes, tá? Somente para aqueles que foram concedidos com base na regra permanente ou na regra de transição, tá? Após 99. Outra coisa importante da gente lembrar da Lei 9876 é que ela criou esse divisor mínimo, tá? O que é o divisor mínimo? Quem teve a aplicação desse divisor mínimo vai ter mais benefícios na revisão da vida toda. Por quê? O divisor mínimo, ele vai dizer o seguinte, quem estava antes de 99, ele vai ter somente as competências de julho de 94 em diante, só que se não tiver competência de julho de 94 e for tudo antes, o benefício vai ser de salário mínimo, porque vai acabar que o divisor mínimo, ele vai ter pelo menos 60% do período com ele. Então, se eu tivesse 2 salários, tá? Mas eu tivesse 70, 80 meses decorridos, ou até 100 meses decorridos, eu teria 2 salários dividido por 60, tá? Então, acaba que esse valor vai ficar muito baixo, mesmo que essa pessoa vai ter aí 30 anos de contribuição. A gente vai perceber que nesse formato tem muitas pessoas antes de julho de 94 contribuiu bastante com o emprego público, ou era empresário, ou ele tinha uma multinacional, né? E aí um pouco antes de se aposentar, ele acabou sendo demitido, né? Pediu demissão, ou sei lá, estava desempregado. Então a gente vai perceber que a revisão da vida toda ela vai se aplicar muito para as pessoas que, por exemplo, eu já peguei vários casos aqui no escritório de que são pessoas que eram empresários há anos atrás e agora não são mais. Então, muitas das vezes se aposentaram, mas já estavam um período desempregado. Muitas das vezes se aposentaram, mas estava recebendo 1 salário, 2 salários antes de se aposentar. Então, perceba que a revisão da vida toda vai ser benéfica para essas pessoas, porque, por exemplo, nos períodos anteriores a 94, ela demonstra que ganhava rendimentos superiores e, consequentemente, isso vai fazer diferença, né? Então, nesses períodos de transição, é bem importante, tá? E aí, o que vai acontecer? Para essas pessoas, elas vão ter uma média um pouco ruim, né, na aposentadoria, porque o período de julho de 94 foi desconsiderado. Então, você vai ver que a apuração total do salário de contribuição, lá naquelas cartas de concessão, ele vai ter, por exemplo, 106 trabalhos constantes, tá, de julho de 94 em diante. Então, a gente tem aí já uma quantidade de salários bem relevantes, certo? Então, se a gente for colocar um exemplo aqui, 105 contribuições antes de 94, tá bom? Só que aí o que vai acontecer? Ele vai fazer a correção desses salários, porque lembra que era outra moeda, né? Então, vai ter uma apuração da média dos salários, tá?
Só que essa média ela vai ser feita de qual forma? Não pelos 105, né? 80% maiores dos 105, mas por 138, porque ele vai ter um divisor maior do que o número de meses que existem dentro do período contributivo dele, tá? Que é o PBC. Nas cartas de concessão, geralmente essa situação aparece, que vai ter um número e o divisor acaba sendo um número maior do que o número de salários que aparece, tá bom? Aí você vai ver que nesse caso vai ter divisor mínimo ou não. E isso vai ser prejudicial, né? Bastante para essas pessoas que têm a incidência do divisor mínimo. O fundamento da revisão da vida toda é o direito ao melhor benefício. Esse é o fundamento basilar, assim, fundamental, né? Fundamental dessa tese, que é proporcionar para esse cliente o melhor benefício e, consequentemente, o melhor benefício é aquele que ele passa a receber mais por conta da revisão que foi feita. Tudo bem? E aí, nessa revisão da vida toda, a gente busca esse melhor benefício para esse cliente, que é a diferença da regra permanente vezes a regra de transição. Tá? A regra de permanente é aquela que já existe e a regra de transição é para aquele que estava no sistema, né, mas acabou não preenchendo com os requisitos. Às vezes a regra nova pode ser vantajosa, mas a gente vê que precisa analisar caso a caso. Então, você precisa analisar aí para o seu cliente qual que é a melhor regra, permanente ou a regra de transição. O INSS, na época, só fez as contribuições, só computou as contribuições de 94 para frente, tá? Quem contribuiu sobre o teto, por exemplo, a vida inteira, o que vai acontecer? Quem contribuía pelo teto, né? A gente vai ver que esse pessoal que contribuiu no teto, de 91, o pessoal do buraco negro, por exemplo, de 88 a 81, a 91, eles costumam ter revisões muito boas, né, do buraco negro, mas essas pessoas que contribuem no teto, elas não vão ter a aplicação da revisão da vida toda. Por quê? A revisão da vida toda, ela é para quem se aposentou depois de 99. Tá? Mas essa contribuição acima do teto vai fazer diferença? Vai, porque quem contribuiu no teto a vida inteira pode ter valores bem interessantes para poder receber, tá? Mas ele precisa se aposentar depois de 99. Não vão misturar as teses aí para depois não ter problema e você fazer um samba do crioulo doido. O que vocês vão analisar? A tese da revisão da vida toda, ou revisão de toda a vida, ela busca esse reconhecimento do direito que o segurado tem entre a aplicação da regra permanente, vigente no momento da concessão, ou da regra de transição. Então, ele precisa analisar qual que é a melhor regra. Ele pode opinar, né? Ele pode fazer essa opção. E ela é fundamentada no direito ao melhor benefício. São as duas principais teses que nós temos aí para poder fundamentar a revisão da vida toda, tá? Que precisa ser observado o cálculo mais favorável, porque essa pessoa precisa, né, que cumpriu com esses requisitos, seja na regra permanente ou na regra de transição, ela precisa analisar. Você, advogado, precisa analisar qual que é a melhor regra, tá? E aí nós temos, lembrando que o direito ao melhor benefício é o tema 314 do STF, tá? Que traz essa fundamentação. A gente tem o princípio da isonomia e da igualdade, que também pode fundamentar. Essas pessoas, elas precisam ser tratadas de forma isonômica, respeitando esse período contributivo de cada segurado. Temos o princípio da legalidade, a gente tem o princípio do direito adquirido e o artigo 201 dizendo que você não pode adotar critérios diferenciados para concessão da aposentadoria, 201 da Constituição Federal, tá? Então, um parênteses que a gente faz aqui é das atividades especiais,
as atividades de risco, as aposentadorias das pessoas com deficiência, tá? Salvo isso, a legalidade precisa ser respeitada, junto com a regra permanente e a regra de transição que estão disponíveis, tá? A Lei 8.213 vai garantir o benefício mais vantajoso nos casos em que, quando há o pedido de aposentadoria, as concessões geralmente elas são cumpridas, né? Se ele optou por permanecer em atividade, ele tem direito àquilo que foi adquirido já antes de se aposentar. Então, a gente tem o cumprimento de todos os requisitos, mas continuo trabalhando, eu não posso ser prejudicado, tá? A mesma situação tem que acontecer quando eu cumpro com os requisitos para mais de uma regra, para mais de uma espécie aqui de benefício, tá? Eu tenho que calcular tudo e conceder o que é melhor, o mais vantajoso. Eu não posso ser prejudicada, tá? Por essa situação. Aí a gente tem várias decisões favoráveis acerca disso, tá? A base de discussão dessa tese é essa, tá? Nesse primeiro contato com a matéria, eu vou trazer aqui alguns pontos importantes, correndo aqui rapidinho com vocês, para que a gente possa entender quais são os melhores documentos para que você possa pedir para o seu cliente, tá? Nós temos aqui documentos para análise e instrução do processo. Então, já que nós entendemos a tese agora, nós vamos passar para a segunda parte, agora que você já sabe, tá? Qual é a tese, para quais tipos de pessoa ela pode se aplicar, a gente delimitou aí de forma bem sucinta. Agora, eu vou falar para vocês quais os documentos que você tem que pedir para esse cliente, tudo bem? Então, vamos lá, o cliente vai para o seu escritório. Então, como que esse cliente vai chegar? Ele é um conhecido? Você manda uma mensagem prévia? O que geralmente eu recomendo, tá? É o que eu adapto no meu escritório, tá? Eu mando uma mensagem falando sobre a data de atendimento e digo assim, não sei se vocês, qual tipo de WhatsApp que vocês usam. Eu uso o WhatsApp Business, tá? No escritório. E lá nós temos aquelas respostas rápidas, né, do WhatsApp Business, e eu cadastrei assim como consulta. E aí, consulta, o que eu faço? Eu digito consulta, dou o tracinho, né, e digito consulta, e aí lá eu só vou alterar a data, tudo bem, do atendimento. Então ficou agendado para ele vir no escritório segunda-feira, sei lá, dia 18/6, às 10 horas. Então eu só vou alterar a data do atendimento dele e o horário. Embaixo vai ser sempre a mesma situação. Então eu vou colocar assim, informações necessárias. Primeiro, a mensagem ainda tá com a época da Covid. Então eu falava, se você tá resfriado, se você tá com sintoma de gripe, tal, prefira o atendimento online. Porque na época de pandemia a gente estava evitando de atender presencialmente, mas eu ainda adequo essa regra. Segundo, a gente fala o seguinte, que passados 15 minutos vai ter que reagendar. Isso para passar uma seriedade no atendimento, para que essa pessoa saiba que não é bagunça nem casa da mãe Joana, né? Você precisa ter um limite para você esperar, e caso a pessoa não chegue nisso, dentro desse horário, você não consegue atendê-la. E eu explico isso porque eu já tive situações bem aleatórias aí, de marcar o cliente 3 horas, ele chega 10:04. Aí eu não tenho como atender ele, porque o próximo cliente não pode ser penalizado por aquele que chegou atrasado, tá? Então, essa questão do horário direitinho eu coloco. E aí, documentos, eu coloco os documentos para todos os tipos de aposentadoria. Então, coloco para levar carta de concessão, caso já seja aposentado, ou acesso ao meu INSS, carteira de trabalho, ficha financeira, guias de recolhimento, extrato do fundo de garantia, enfim, aí eu listo todos os documentos. E aí eu coloco assim, caso não tenha alguns desses documentos, não tem problema, só traz aquilo que você tiver. Tudo bem? Maravilha, uma mensagem automática. Você nunca vai esquecer de pedir documento para o cliente e aí você consegue aí padronizar. O cliente chegou no seu escritório. Então, aí você vai demonstrar para ele os documentos, né? Então,
Então, essa carta de concessão, se ele não trouxer, você consegue buscar no meu INSS. E aí precisa analisar para ver quando esse segurado conseguiu se aposentar. Lá na carta de concessão vai estar a data. E aí a gente precisa saber quando ele recebeu o primeiro pagamento, porque isso vai delimitar quando vai ser a prescrição e a decadência. O CNIS, é importante você fazer o download do CNIS, porque é mais importante você pegar esse documento em PDF, tá? Para colocar ali nos programas de cálculos, para não ter que digitar tudo, tá bom? Precisa da carteira de trabalho completa, tá? De capa a capa, para ter as alterações salariais, porque em muitos casos é lá que você vai olhar os valores, tá? A ficha financeira também é importante para quem trabalhou em empresa. Se conseguir pegar essas fichas financeiras vai ajudar bastante, principalmente para os salários que não estão no CNIS, porque muitas das vezes o CNIS não vai ter essas informações, tá? E aí a gente precisa ter. Pede para RH da empresa, que geralmente eles acabam oferecendo a ficha financeira para poder saber os valores das contribuições que eram feitas, tá? Se não tiver o valor desses períodos, que vai existir esse vínculo, o juiz e o INSS vão utilizar o salário mínimo, e aí não vai ser vantajoso a revisão para esse seu cliente. Porque como a parte não foi atrás da documentação, presume-se que recebeu um salário mínimo. Guia de recolhimento tem muito erros assim no CNIS, porque a pessoa vai lá, paga o guia, quando vai ver o que consta no CNIS está errado, ou não tem aquele mês contribuído, então deve pedir essas guias, os carnezinhos laranjas, tá bom? Caso não tenha salário, pode pedir o extrato do FGTS, tá? E eu também solicitaria que vocês pedissem a cópia integral do processo de concessão. É possível fazer esse pedido direto pelo meu INSS do seu cliente. Então, existem duas situações, né? Essa coisa de ter acesso ao meu INSS é um negócio muito engraçado, gente, porque o cliente vem num dia e aí faz todas as informações. No dia seguinte ele mudou a senha, aí você fica maluca tentando lá conseguir acessar e descobre que ele mudou a senha e não te avisa. Então, já explique isso aí no atendimento para ele, que caso ele mude a senha do meu INSS, para ele poder falar para você, porque isso infelizmente acontece bastante. Eu pediria a cópia integral do processo, tá? É importante para você poder analisar tudo direitinho e não ter problemas. Algumas dicas importantes, tá? A revisão da vida toda vai movimentar bastante o escritório de vocês. Mas vocês não devem se limitar à revisão da vida toda somente, tá? Expandam, pensem fora da caixinha. A revisão da vida toda é uma tese revisional de benefícios, mas nós temos outras teses revisionais também desses benefícios, tá? Então, lá na sua ficha de atendimento, coloque algumas perguntas específicas. Pergunte se ele entrou com alguma ação trabalhista, se ele trabalhou no campo, se ele recebeu insalubridade ou periculosidade em algum período, ficou sem contribuir algum período, ele cumpriu o serviço militar. Essas informações são importantes, porque se ele entrou com ação trabalhista, consequentemente, para poder reconhecer aí algum período, essas comunicações não são feitas automaticamente e o INSS não participa dessas ações trabalhistas. Então, ele não tem ciência daquilo que é decidido na esfera trabalhista e ele precisa ser comunicado, tá? Então, se ele tem uma ação trabalhista, você vai ter aí uma revisão para poder oferecer para ele. Essa revisão vai consistir em fazer a inserção desse período, seja ele num período simples, seja ele num período especial, em que vai demonstrar aí a questão da insalubridade, que ele recebia periculosidade, justamente para poder aumentar o benefício do seu cliente. Se ele trabalhou no campo, por exemplo, pode acontecer da gente ter aí uma aposentadoria híbrida, né? E essas matérias de fato, né, que é a revisão de matéria de fato, precisa pesquisar essa ação trabalhista, que é um modelo, se tem um período de rural, tá? O menor de 12 anos, às vezes é importante colocar, porque
você vai poder pedir a aposentadoria híbrida. Se tem insalubridade, se tem periculosidade, se ficou sem contribuir, cumpriu o serviço militar, estudou em escola técnica, teve auxílio doença, auxílio acidente, teve cargo comissionado, temporário ou cargo público, tem tempo no exterior. Para os médicos é importante se eles fizeram residência médica e fizeram contribuição, tá? Então, é importante vocês fazerem essas perguntas para os seus clientes justamente para que a gente possa analisar se revisão da vida toda, às vezes não é revisão da vida toda, às vezes a gente tem outros tipos de revisão, né? A gente tem aí a revisão, por exemplo, das atividades concomitantes, que é uma revisão bem bacana e que você pode indicar aí para os seus clientes. Então, é importante você não se limitar a isso. Às vezes o cliente chega com uma revisão da vida toda, pedindo uma revisão da vida toda, aí você vê que não se encaixa. E aí você pode oferecer outro tipo de serviço. Já chegou, vocês devem também ter experiências como essas, às vezes o cliente vem com uma dor, e aí você descobre outras dores dele, e acaba resolvendo outros problemas dele, né? Então isso é importante para que você passe a ser resposta para as perguntas do seu cliente. O prévio requerimento administrativo, tá? Se tem os salários que não constam no CNIS, esses períodos que não estão no CNIS, é importante, tá, que você faça esse requerimento administrativo. Se tudo tiver no CNIS, ótimo, entra com a ação judicial. Não está no CNIS, aí nós vamos ter que fazer esse tipo de situação, porque no sistema 350 do Supremo vai dizer, ó, se você tem um pedido para concessão, você precisa pedir para o INSS. Se a revisão, se o INSS não aplicou a regra que você queria e a questão, a gente vai ter uma interpretação de lei, a negativa você já tem, tá? Agora, se é uma ação trabalhista, é um tempo rural que não tem documento, e o INSS não sabe dessa situação, e é uma matéria de fato, você vai precisar ir para o INSS primeiro, tá? Depois que você pede, aí o INSS vai se manifestar. Lembra que um dos princípios do direito é que você tenha a lide resistida, ou seja, tem uma pretensão, a pessoa tem uma resistência em atender a minha pretensão, eu preciso demonstrar isso, que é através dessa lide resistida, para que eu consiga demonstrar que existe aí o nascimento de uma ação judicial, tudo bem? Então, o INSS ele precisa se negar ou silenciar em resolver o problema e posteriormente nasce aí o direito de ação. Por quê? Se eu não demonstro que o INSS foi notificado, cientificado acerca disso e eu entro com ação, perceba que eu firo aí com a esfera dos três poderes, certo? Porque nós temos a administração e o judiciário não se sobrepõe à administração. A administração precisa ser comunicada para poder ali, o princípio da tripartição de poderes. Ela precisa ser comunicada para poder resolver essa situação e posteriormente, na sua inércia ou na sua negativa, aí a gente entra com a ação. E isso é importante delimitar por conta dessa questão do requerimento administrativo. Esse requerimento administrativo não era possível de ser feito especificamente para o INSS. Agora nós já temos a opção lá de revisão da vida toda. Então já foi inserido isso no sistema, tá? Então eu preciso dar essa oportunidade para o INSS para que ele depois faça. Então, se eu tenho uma outra informação importante, se os salários de contribuição do seu cliente estão todos registrados lá no período anterior a 94, logo o INSS tinha ciência e deixou de fazer. Nessa hipótese, você pode entrar com ação já de imediato. Agora, se não existia esse período lá, ou seja, você vai ter que entrar com requerimento para poder demonstrar através da apresentação da carteira de trabalho que já existe esse tempo e que esse tempo não está inserido lá, aí é outra situação. Então você tem que primeiro dar ciência para o INSS para depois você entrar com ação judicial. Tudo bem?
Agora, se vai juntar, por exemplo, novos salários ou período de ação trabalhista também, que são matérias de fato que nós falamos, então é importante que faça o requerimento administrativo, tá? Vai impedir? Não vai impedir, tá? Mas se a gente vai falando só sobre a inclusão de salários e tudo, não vai ter muito problema, tá? A gente só tem que tomar um certo tipo de cautela, e no nosso curso nós vamos falar direitinho sobre o cálculo e a importância da documentação, porque o cliente chega na ansiedade se ele tem direito ou não, e ele não quer pegar ficha financeira, você não tem as informações do CNIS, aí você vai fazer o cálculo com o que consta. Não, tá tudo aí, tá tudo certo, não precisa pedir mais informações nenhuma, porque os clientes chegam desesperados no escritório. Nem sempre vai estar lá, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter um certo tipo de cautela, tá? É importante o seguinte: quando esse cliente vier e trouxer os documentos, o que é importante? Ai, professora, mas vai dar trabalho. Eu sei, mas pensa, é melhor ter um trabalho agora, pouco, do que ter depois uma representação na OAB, que vai te dar um trabalho redobrado. Ou depois ter um cliente falando um monte de groselha lá na frente, dizendo que você não analisou os documentos, que você não viu a situação direito, que você não pediu o documento, que ele deixou o documento com você. Então, faça uma declaração após o atendimento. Que tipo de declaração? Nessa declaração, você vai colocar o seguinte: fulano de tal, declaro que no dia X, fulano de tal, cliente do escritório, veio para o atendimento e trouxe os seguintes documentos. Já deixa mais ou menos pronto o tipo de documento que você acaba utilizando. Então, bota lá tudo certinho: carteira de trabalho, carnê, né, de contribuição, deixa certidão, cópia de processo administrativo, enfim, lista todos os documentos que você precisa numa ação previdenciária para poder para concessão, uma ação revisional, lista tudo lá. E aí depois você só vai ticando. E aí você coloca, tá? E faz ele assinar. Por quê? Se o salário não existir e você não conseguir comprovar as alterações salariais, vai virar salário mínimo. E se virar salário mínimo, ok, se ele recebia salário mínimo. Agora, se ele recebia o teto, vai ter problema, tá? Se ele recebia mais, vai ter problema, porque se a gente não tiver a prova de que recebia mais, vai ser salário mínimo. E aí lembra, se é salário mínimo, a média vai ficar muito baixa. E aí não vai conseguir o direito à revisão, não porque não tem, mas porque não trouxe a documentação necessária. Então, tenham muitos cuidados com esses documentos, tá? E o cliente fala assim: ai, mas na carteira de trabalho tem, tudo tá certo, nas alterações, ou vem com a carteira digital, que muitas vezes não tem as informações. Então, a carteira de trabalho, ela tem o salário base, E esse salário base, ele não vai ter hora extra, não vai ter hora eventual de adicional noturno, às vezes ela fazia hora extra, também não vai ter bônus, não vai ter gratificações, não vai ter triênios, anuênios, quinquênios, enfim, todos os adicionais, aqueles penduricalhos lá não vão ter. O salário base é o mínimo, tá? Então é importante ter esse tipo de cautela, porque os clientes chegam mil amores para poder contratar a gente. E aí depois que começa a vir certos tipos de pesadelo. Então, tenha precaução com essas situações, né? Então, coloca aí essas informações direitinho para você poder não ter problema, tá? E explica tudo para o seu cliente, seja muito claro com o seu cliente. Seja bem transparente. Dá para fazer? Dá para fazer. Não dá para fazer? Não dá para fazer. Professora, tô inseguro.
não sentir confiança ainda para poder pegar esse cliente, o que você faz? Você pega, atende o seu cliente tranquilamente. Depois que você atendeu o seu cliente, você coleta os documentos, pede um tempo para poder analisar, marca outro atendimento, seja presencial, seja online, analisa direitinho e depois dá uma resposta. Não faça as pressas achando que tem direito, porque muitas das vezes pode não ter direito e aí ao invés de você ganhar um cliente, você pode perder um cliente. É importante a gente ter esses tipos de cautelas, tá? Para poder não ter nenhum problema, tá? Para a gente poder trabalhar seguro. Bom, nós falamos aqui, demos uma leve pincelada do que seria a tese, a necessidade ou não de prévio requerimento administrativo, de uma forma muito sucinta, muito tranquila, e falamos também sobre os principais documentos, tá? O curso de revisão da vida toda não se limita só a isso, nós temos muitas coisas mais aprofundadas para poder falar para vocês, mas não dá pra gente falar tudo hoje. Hoje a gente deu uma rápida pincelada, tá, nos principais assuntos, mas tem a matéria de cálculos, que é muito importante, nós temos a inicial, que é muito importante, e eu quero compartilhar isso tudo com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo que foi fornecido até agora, que tenha contribuído para o seu saber. Eu aguardo você no curso de revisão da vida toda. É importante falar para você que nós temos aí um outro curso que já está no forno para poder falar com vocês, que é o curso da revisão das atividades concomitantes, e nós traremos aí outra super revisão para você também poder aplicar no seu escritório e com certeza trazer muitos honorários, né? Que a nossa intenção é essa, que você seja próspero, consiga bastante clientes, prospecte bastante clientes e consiga viver essa advocacia mais tranquila, né? Que consiga pagar os boletos, consiga pagar as coisas com tranquilidade, vivendo só da advocacia. Eu agradeço pela sua atenção, agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando mais uma proposta de um curso. Eu espero poder ter colaborado com você, né, nesse seu saber, nessa sua trajetória jurídica. Agradeço ao professor Júlio pela confiança, agradeço a Sarinha, que é a pessoa que faz isso aqui acontecer, a toda a equipe da ESO, que ajuda a gente a chegar até o seu computador, até o seu notebook, trazendo aí essas informações super importantes para você ser super profissional na sua advocacia, para não cometer os mesmos erros que a gente acaba cometendo, né? A gente tá aí para poder mostrar para você o caminho das pedras e fazer com que você se torne um ótimo profissional e consiga viver da advocacia de uma forma plena. Mais uma vez, obrigada a todos e eu encontro você no nosso curso de revisão da vida toda. Até a próxima!